Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar novamente aqui, Pai, falando de Ti. Nos ensina, Senhor, orienta-nos, ó Deus, a como entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós façamos nas nossas vidas, ó Deus. Como guiar, Senhor, todos os aspectos das decisões difíceis que temos que tomar, principalmente neste tempo. Pai, nós cremos em Ti, em Tua presença e em Teu conselho. Abençoa estas pessoas que vão ouvir esta aula, Senhor, que sejam pessoas edificadas pela Tua palavra. Pai, te pedimos, no nome de Jesus, abençoa as nossas vidas e guia-nos mais uma vez para aprender cada vez mais acerca de Ti, assunto inesgotável. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no Templo das Igrejas Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, para falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Segundo trimestre de 2021, penúltima lição, meus irmãos. Estamos encerrando esta temporada. Você que ainda não maratonou esta série, por favor, lembre-se depois de rever algumas lições, rever estas lições, ir lá na playlist, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se não é inscrito, dar o seu joinha aí e comentar conosco o que está achando de cada uma destas temporadas, porque logo logo tem mais uma vinda aí por aí. E, irmãos, na lição 12, lição de hoje, nós falaremos sobre uma importante função dentro do corpo de Cristo, o diaconato. O texto áureo desta lição vai dizer o seguinte: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. A verdade prática vai dizer o seguinte: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Essa lição traz como leitura o trecho de 1 Timóteo 3, versículos 8 a 13. E para já iniciar este diálogo com vocês, expondo sobre esta importante função do diácono, trago meu amigo Diego. Diga lá, Diego. Bom dia, Júnior. Bom dia, irmãos. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez para dialogar, para subsidiar você acerca de assuntos desta escola bíblica dominical. Hoje nós estamos falando sobre o diaconato e eu já quero chamar a sua atenção para observarmos a introdução que traz um elemento importante na perspectiva do pastor renovado. Na mesma medida em que cresceu a igreja, surgiram em igual modo os problemas na esfera social que demandavam providências urgentes. Observe, inclusive, ainda nesse critério introdutório, que é justamente capítulo 6 do livro histórico de Atos que registra o início deste ofício, que por uma crise étnica na igreja, os apóstolos foram levados a proporem medidas que servissem de base para instituir, então, a função diaconal. Eu poderia dar spoiler com relação a isso, mas como já vamos adentrar o tópico 1 e depois 2 e 3, Júnior e eu comentaremos um pouquinho mais acerca deste importante trabalho desenvolvido naquela e na igreja local. O tópico primeiro, portanto, fala sobre a diaconia de Jesus Cristo. O primeiro assunto é exatamente o significado do termo, que do grego diaconia significa ministério ou serviço. O Senhor Jesus evidenciara no seu ministério terreno todos os ofícios que nós dialogamos aqui. Jesus Cristo foi excelente em tudo, perfeito em tudo. Se você observar o ponto inicial, inclusive, você vai perceber que existem algumas referências que sustentam exatamente cada ofício de uma maneira mais individualizada.
tanto com relação ao ministério profético, apostolar, evangelista, pastor e diácono. Jesus, de fato, exercera, para ser assim um tanto mais genérico na expressão, um ministério inclusivo. Você abre a Bíblia em João 4, João 8, Lucas 19, e você percebe Jesus dialogando com uma samaritana, perdoando uma adúltera e adentrando a casa de Zaqueu publicano, respectivamente. E todas estas ações e várias outras que estão dialogadas aí nos evangelhos, sem falar daquelas que João, no último versículo daquele evangelho que ele escrevera, dissera que muitas outras não foram comentadas e que livros não seriam capazes de descrevê-las. Claro que existe uma expressão hiperbolizada ali. Nós teríamos outros maiores registros com relação à eficácia do ministério de Jesus, que em vias de fato ratifico, foi um excelente profeta, apóstolo, pastor, evangelista, mas desenvolvera principalmente a diaconia por excelência. E nós temos um texto que vai subsidiar essa informação com relação ao papel que Jesus exercera, citado por Paulo apóstolo quando escrever à igreja de Filipos, capítulo 2, versículos 6 e 7, que demonstra a humildade de Cristo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquila-se a si mesmo, toma forma de servo e faz-se semelhante aos homens. Perceba a descida que Jesus evidencia nas falas de Paulo do capítulo 2 aos Filipenses. Ele não tem por usurpação ser igual a Deus, se aniquila, toma forma humana e se faz semelhante aos homens. Isto são provas da humildade que era uma característica implícita neste ministério de Cristo. Como já disse e reforço, além dos outros ofícios que foram desempenhados com excelência, a diaconia se destaca e nós conseguimos perceber isso tanto nesse texto de Paulo, citado agora há pouco da carta aos Filipenses, quanto, por exemplo, no segundo elemento discutido no tópico primeiro, serviço de escravo. Esse trecho da nossa abordagem de hoje, você pode inclusive rever na aula passada, na aula retrasada, melhor dizendo, quando nós dialogávamos acerca deste importante serviço que era desenvolvido pelo escravo mais simples dentro de uma moradia e de uma residência. O trecho é de João capítulo 13, versículos 4 e 5 e registra o momento do lava-pés. Mas aquela história, se faz necessário replicá-la, aliás, nós nos fundamentamos no comentário expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes, produzido pela editora Agnus, que aquela fala é uma fala onde Jesus consegue, em vias de fato, exemplificar a importância de servir o outro, a importância de ser um servo, de elucidar, inclusive, o ministério da diaconia. O ofício ainda não estava estabelecido, mas a função já estava sendo desenvolvida. E o primeiro a desenvolvê-la nós encontramos aí na figura do próprio Cristo. Você deve se lembrar, inclusive, abre aspas para uma expressão feita pelo pastor Renovato, a diaconia da toalha e da bacia, porque eles chegam de Betânia, estão com os pés empoeirados, adentram aquela sala, veem a toalha e a bacia, mas nenhum daqueles discípulos toma a iniciativa para fazer a higienização. Não havia o escravo, não havia ninguém que pudesse exercer aquele papel, mas eles não concebiam, conforme diz D.A. Carson, a possibilidade de lavar os pés uns dos outros. Eles até pensavam na possibilidade de lavar o pé do Cristo, haja vista que ele é o maioral, era o anfitrião da ocasião, mas uns dos outros era algo que precisava ser repensado. Jesus, percebendo que a iniciativa não fora tomada por nenhum deles, ele mesmo toma a toalha, toma a bacia e começa a lavar o pé dos discípulos. Esse serviço é um serviço que se assemelha à diaconia. Óbvio que nós não estamos levando isso no campo da literalidade, mas simbólica e metaforicamente, a diaconia desenvolve esse tipo de trabalho. O serviço, o servir,
é um dos trabalhos restritos a esse tipo de ocupação na igreja do Senhor, daquela primitiva quanto esta que é a igreja local. Aliás, o terceiro ponto, que fala sobre o discípulo ser um serviçal, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa exposição do serviçal para não levar nenhum título apresentado aqui num critério literal, mas saber fazer as distinções da expressão, as aplicações devidas, trazê-las para o campo espiritual sem ofender quaisquer pessoas que ocupem essas funções, porque aqui a intenção não é desprestigiá-las, muito pelo contrário. Você vai perceber que o pastor Renovato evoca a figura de Marcos capítulo 10, versículos 35 a 37, quando os nossos caros discípulos Tiago e João indagam Jesus acerca de uma importância, né, Júnior? Olha, nós queremos aí, Senhor, que o Senhor nos coloque uma direita, uma esquerda, né? É só isso, nós não queremos muita coisa, mas no reino, que ainda não tinha sido compreendido por eles, né? Que não se tratava de um reino concreto, mas algo abstrato e muito amplo, nesse reino ainda incompreendido, coloca assim o João ali e eu aqui, diria Tiago, né? E o Senhor Jesus vai corrigi-los, dizendo de uma proposta muito diferente. Inclusive o pastor Elinaldo diz que a proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme demonstra a sua resposta a eles. Olha o que Jesus responde: entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Inclusive aí nós temos a expressão do original, diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Qual observação nós precisamos dar aqui? Duas observações. A primeira é que o fato de um sujeito hoje exercer o papel diaconal na igreja não significa que ele o exerce porque almejou ser servido. Muito cuidado com isso. Na realidade, ele o exerce porque dentro do critério organizacional da igreja é indispensável que exista a função diaconal. O que Jesus está colocando aqui é que para sujeitos que almejam em vias de fato serem servidos, a sua colocação será servo de todos, mas no sentido pejorativo da expressão, né? Essa pessoa servirá ao invés de ser servida. E com essa conotação, ela se encaixa para a diaconia porque o diácono exerce esse papel, o papel de servir, né? De servir a igreja de Cristo, de servir aos trabalhos que estão logo dentro dessa igreja local, e esses trabalhos inclusive serão dialogados nos tópicos seguintes, 2 e 3. Eu não posso adiantar aqui para a gente não redundar as falas nos tópicos que serão abordados. Mas eu já quero convidar, portanto, para discutir com você o tópico de número 2, que fala exatamente sobre a instituição dos diáconos, o meu amigo Júnior de Santiago. É contigo, Júnior. É isso aí, Diego. E meus irmãos, a função do diácono é uma importante função. Na verdade, assim, quando nós vamos falar da instituição dos diáconos, é preciso lembrar de duas palavras. E aí tem um segredinho nessas palavras que eu acho muito interessante. Existem duas palavras relacionadas a essa ideia de servidão e serviço, né, dentro do corpo da igreja, no grego, no Novo Testamento. Diáconos, de onde vem a nossa ideia de diácono, e doulos, que tem um sentido mais ligado à ideia de escravo, né? E essas palavras se intercambiam a depender de como o escritor usa. No caso dos diáconos, o serviço é um serviço voluntário e, portanto, exercido inclusive até mesmo pela liderança. O serviço mais ligado à administração. Quando dentro da casa de um senhor, no primeiro século, haviam servos, o servo doméstico, aquele que ajudava nas funções administrativas, era chamado de diáconos. E aquele que trabalhava nas funções mais braçais era chamado de doulos. Portanto, Cristo, lembrando aqui o que o Diego acabou de dizer sobre o lava-pés, ele exerce a função de doulos, né? Ele entra na função de um serviçal da mais baixa ordem naquele sentido, porque era a função de um escravo.
na verdade, a do escravo que exercia o trabalho mais braçal, exercia o trabalho de mais, como se, indignidade nesse sentido. Cristo se coloca lá embaixo, colocando-se em humildade extrema para exercer este exemplo, e isso é muito bonito, como foi ressaltado pelo nosso irmão Diego. Quando nós estamos falando do diácono, eu remeto você ao Salmo 46. Salmo 40, verso 6. Vai ter uma expressão lá que é muito bonita. Eu não sei qual é a tradução, muitas vezes, que você usa, mas existem várias traduções. Umas falam, os meus ouvidos abriste, outras falam, minhas orelhas furaste. Eu gosto muito dessa segunda opção, minhas orelhas furaste, porque ela remete muito a Êxodo capítulo 21, os primeiros 6 versículos do capítulo 21 de Êxodo, que fala da lei do servo de orelha furada e que vai nos exemplificar muito bem o que é o diácono, o que é a função do diácono, né? Durante o costume oriental, no costume judeu, aí também absorvido da cultura dos povos mesopotâmicos, os judeus tinham o costume de ter servos e você poderia se vender, por exemplo, durante 7 anos. A lei permitia que você se vendesse em serviço a alguém. Durante 7 anos você poderia ser escravo daquela pessoa. Você seria o que nós chamaríamos hoje de doulos. E aí, com o passar do tempo, muitas vezes você se apegava, aquele servo se apegava à família. Muitas vezes o escravo mesmo, aquele comprado no mercado, se apegava à família e era muito bem tratado pelo patrão, pelo senhor. E aí quando vencia o contrato de 7 anos, o escravo dizia, não, eu não quero minha liberdade, eu não quero a carta de alforria, eu quero ficar com você. Aí o patrão dizia, o senhor dizia, olha, se você quiser ficar, então, a partir de agora, você não tem mais um contrato, você vai ficar voluntariamente. Para isso, então, eles iam até os anciãos da cidade, até a liderança da cidade, e na frente da liderança, o senhor furava as orelhas do servo no umbral da porta, com uma sovela. Ao furar a orelha do servo, a partir daquele momento, diante de toda a cidade, aquele servo era identificado como um servo voluntário, alguém que furou voluntariamente as orelhas, demonstrando que ele ficou com o seu senhor por amor e não mais pela obrigação de um contrato. Esta é a beleza do diácono, que serve voluntariamente naquele período do Novo Testamento e também atualmente, porque não é pago para isso, o diácono que serve voluntariamente por amor ao seu Senhor, Cristo. E nesta função, essa diaconia é universal, porque tanto aquele que exerce o cargo de diácono, o cargo eclesiástico de diácono na igreja, quanto o presbítero, pastor, líder de jovens, qualquer tipo de função dentro da igreja, serve esta diaconia, ou seja, esta servidão de orelhas furadas, uma servidão de amor, uma servidão voluntária. Este é, portanto, o conceito de diácono, aquele que serve por amor. Isso é muito bonito, por isso deve ser louvado a função diaconal. A origem do diaconato remete-nos, então, a essa instituição dos diáconos, que veio a partir de um conflito, né? O pastor Elinaldo Renovato explica este ponto a partir de algumas palavras-chave. A primeira palavra-chave é bênção, segunda, problema, terceira, reivindicação. Houve uma bênção. Que bênção foi essa? A expansão da igreja. Em 100 anos, o cristianismo deixou de ser entendido como uma seita do judaísmo, e em 100 anos ela já estava afrontando o Estado Maior, Roma. Portanto, o crescimento foi absurdo, algo inimaginável por nenhum tipo de sociólogo, né? Nenhum antropólogo poderia imaginar que se poderia crescer de uma pequena seita localizada num cantinho ali do Oriente Médio e se espalhar, né,
ao ponto de confrontar diretamente o maior estado do mundo na época, Roma. Portanto, essa bênção foi o primeiro extraordinário crescimento da igreja. Porém, quanto maior a igreja, maior os seus problemas, né? E aí surge o problema, que foi a questão étnica que existia entre as viúvas de judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, né? A mistura a recepção da igreja, das diversas pessoas que se juntavam a ela, fez com que surgissem algumas disputas. Diego falou sobre isso já, não só nessa, mas em outras lições, falando sobre essas disputas que haviam, questões étnicas, e aqui também há uma questão étnica sendo tratada. Essa discriminação, de certa forma, de pessoas que não davam tanta atenção a quem era de origem gentia, ou mesmo de judeus de fala grega, porque havia certo preconceito. Portanto, esta reclamação das viúvas fez com que essa reivindicação fosse ouvida pela liderança local. E aí os apóstolos disseram, olha, não nos convém parar tudo que nós estamos fazendo, para poder atender uma demanda específica, até porque outras demandas estão surgindo. E aí é preciso, portanto, escolher homens. E aí entra as qualificações dos diáconos para exercer este importante papel, que é dar assistência, mediar este conflito. Porque nós não estamos falando simplesmente no serviço de distribuição da assistência social. Não é a organização da assistência social só, mas é toda a mediação de conflitos e a organização da base da igreja que o diácono exerce. E exerceu naquele período, ao ponto de, como diz o subtópico 3, a escolha é de homens capacitados, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não é de conhecimento. Observe que a palavra usada aí é sabedoria, vivência, aplicação do conhecimento, para administrar este grande problema que havia surgido, o problema étnico. Ou seja, a função do diácono é a de um apaziguador, de um mediador de conflitos. Por isso ele precisa ser capacitado a exercer essa função. Não é simplesmente, como a gente fala, distribuir água, organizar a entrada e saída de pessoas como é feita hoje. O diácono, ele tem uma função ainda maior e deve ser comparada a destes 7 primeiros diáconos escolhidos no primeiro século. Você, meu irmão querido, que exerce a função de diácono, perceba que essa sua função não se restringe absolutamente somente àquilo que você faz de recepcionar as pessoas, o que já é maravilhoso, o de assessorar a necessidade do culto, o que já é maravilhoso, mas vai além disso, meu querido, vai além disso, é a de apaziguar, a de mediar conflitos, de ser esta pessoa centrada, cheia do Espírito Santo, que discerne bem como transitam as pessoas dentro do culto, fazendo com que o culto seja entregue de forma fiel a Deus, de forma tranquila a Deus. Você é esse apaziguador no meio do culto. Por isso é importante a função do diácono e ela deve ser valorizada, principalmente pela liderança. Muitas vezes nós temos uma ideia mecânica das coisas. Nós olhamos para as pessoas que nos cercam e eu digo em todos os sentidos, você como ser humano, ao adentrar em qualquer lugar, muitas vezes uma pessoa te serve o café, te serve uma água e muitas vezes você não olha no olho dela, você não olha no rosto dela, apenas pega o café, pega uma água, sem olhar quem está fazendo isso para você. Portanto, lembre-se você, como diácono de Deus, que você também é um servo, e um servo voluntário. Portanto, valorize aquele que está prestando um serviço a você, mesmo que seja um serviço que é meio que automático para você no seu dia a dia. Pare e comece a pensar sobre isso. Reflita que muitas vezes você, meu amigo presbítero, você, meu amigo pastor, que está sendo servido pelo diácono, aquele que está passando na coleta das ofertas, olhe para o rosto deste diácono, olhe para o rosto desta pessoa que está te entregando esta água. Sorria, agradeça, porque ela está prestando um serviço a Deus. Não é você o alvo do serviço dela. Ela está entregando o serviço a você porque ela ama
a Deus, é um serviço voluntário. E você, presbítero e diácono, só consegue fazer o que está escrito em Atos dos Apóstolos, que é perseverar na oração e no ministério da palavra, porque tem alguém que ajuda você nisso, que ajuda você fazendo com que as outras coisas não passem pela sua mente como necessidade última e demanda primeira. Mas quando você tem todas essa assessoria e este cuidado que o diácono te ajuda, você pode focalizar a sua atenção na perseverança da oração e no ministério da palavra. Portanto, valorize o diácono, porque é preciso lembrar, todos nós somos diáconos. E o terceiro ponto vai exatamente afunilar ainda mais essa questão, falando sobre o perfil e a função do diácono. Por isso, volta a palavra para meu amigo Diego, para continuar dialogando com vocês. Fala aí, Diego. Exatamente, Júnior. Tópico de número 3, dialogará sobre o perfil e função do diácono, a começar por algumas qualificações diaconal. Essas qualificações, o pastor Elinaldo faz um apontamento muito relevante, que elas se coadunam, se parecem muito com as qualificações feitas, por exemplo, a bispos, a presbíteros. Não existe nenhum tipo de distinção nas recomendações e pré-requisitos agora que estão dispostos ao diácono. A começar, claro que de uma maneira mais enxuta, pelo caráter moral. Capítulo 3, versículo 8 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Com relação ao caráter moral, de ser uma pessoa honrada, digna, correta e íntegra, existem duas observações feitas por Paulo, mas inferidas especialmente pelo pastor Elinaldo, que é com relação à língua dobre e à ganância, que são elementos fundamentais, vitais para o exercício diaconal. A língua dobre, por exemplo, que vem de dobro, portanto dupla, é um perigo para a função diaconal. O diácono precisa ter uma palavra só, sim, sim ou não, não. Na realidade, ter uma palavra só não é um elemento específico para a função diaconal. É algo que contempla todos os outros ofícios e a membresia como um todo. Mas existe essa especificidade, essa conotação é importante para o diácono, especialmente diante dos trabalhos que o mesmo exerce. Ter esse tipo de comportamento potencializa ainda mais o exercício do seu ministério. Quando um diácono se utiliza de uma língua dobre, ele vai cair em descrédito, ele vai perder a sua dignidade, a sua integridade, e tudo isso corromperá o seu ministério. Uma outra observação, como havia dito, é com relação à ganância por dinheiro. Haja vista que ele vai executar papéis administrativos já colocados pelo Júnior, dos quais um deles, com especificidade, é a coleta dos dízimos e ofertas e inclusive a conferência, porque ele vai ajudar e acompanhar esse tipo de trabalho. Portanto, esse diácono não pode ser ganancioso ao ponto de fazer qualquer desvio daquele recurso ali adquirido. Ganância, língua dobre, portanto, são elementos inclusos dentro do caráter moral, que é o primeiro pré-requisito comentado pelo pastor Renovato quando o assunto é qualificação diaconal. Mas nós temos um segundo elemento, ainda no ponto inicial, que é o caráter espiritual. Ainda capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, agora versos 9 e 10, onde percebe-se que este diácono precisa ter plena convicção do que é crer no Evangelho. Ou seja, o diácono não foi estabelecido simplesmente para ficar observando as movimentações externas e internas em um culto, um estacionamento e outras mais, as crianças que estão transitando pela igreja. Não é isso. O diácono ele precisa, como primazia, ter uma compreensão muito clara das Escrituras. Ele precisa ter convicção delas. Ele precisa crer nelas. Aliás, o diácono é o sujeito que faz a recepção deste auditório. As pessoas costumeiramente passarão pelo diácono.
por aquele que está lá no estacionamento, que vai ser o responsável pelo primeiro boa noite, pela paz do Senhor, por aquele que está na porta do templo, por aquele que estão nos ambientes dentro desta nave da igreja. Enfim, estes sujeitos são sujeitos que têm tato social, porque eles vão ter contato com todas as pessoas e é imprescindível que, de repente, em uma fala ou outra, em um comportamento ou outro, esse sujeito agora, com o conhecimento das Escrituras, tome uma atitude respeitosa, madura e consciente. E esse tipo de comportamento, ele não só será exibido a partir de uma competência, uma versatilidade que esse diácono dispõe na vida, mas principalmente pelo conhecimento que ele tem da palavra de Deus. A sua atitude será pacífica, moderada e comedida, quaisquer sejam os ambientes. Por fim, ainda em relação aos pré-requisitos já vistos, o moral e espiritual, nós temos o caráter familiar. E eu começo, digamos que de trás para frente, porque lá embaixo nessa observação, Renovato diz que o serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. Então, como que esse diácono serve a sua esposa? Como ele lida com os seus filhos? Muito provavelmente esse tipo de comportamento será reproduzido no ambiente eclesiástico. Eu, na minha infância para a adolescência, confesso que recebi puxões de orelhas de diáconos na igreja. Tudo bem que havia um certo peraltismo, Júnior, mas não era para tanto, né? O diácono não precisa puxar a orelha de ninguém, você não precisa tocar no filho de ninguém, você não precisa colocar a mão em ninguém. Se o caso é mais sério, existe pai, existe mãe, existe responsável. Tome cuidado, você precisa dessa cautela. E, na verdade, essa cautela ela se dará muito especialmente se o seu comportamento em casa já é um comportamento desse nível. É óbvio que você corrigirá em dados momentos o seu filho, mas você saberá que lá você não está lidando com um filho seu, mas com pessoas que não são do seu convívio e que exigirão muito mais cautela nas decisões. No ponto de número 2, nós temos a função dos diáconos em Atos, capítulo de número 6. Aqui eu quero me fundamentar em um autor que até citei aqui nos bastidores com o Júnior, chamado Justo Gonzalez, que é um historiador, teólogo, cubano-americano, né, que inclusive hoje mora nos Estados Unidos e que faz um apontamento muito interessante no escrito sobre Atos publicado pela editora Agnos, em relação ao registro de Atos capítulo 6. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas do capítulo 1, especialmente o versículo 8, quando Jesus, no ato da ascensão, agora reconstruído por Lucas, daquele do 24:49, quando ele der a ordem imperativa ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, e se utiliza de uma preposição indefinida, até, eles ficaram, a conta matemática, por sabermos tanto da Páscoa, da ressurreição, ao Pentecostes, o 50º, faz com que entendamos que da ascensão à descida do Espírito passaram 10 dias. E no ato da ascensão, versículo 8 do capítulo 1 de Atos, Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando a efusão acontece, registrada no capítulo 2, daquele momento, a suposta instauração da igreja, até o capítulo de número 6, este historiador sugere que tenha passado em torno de 6 anos. E nestes 6 anos aproximados, nós já temos demandas pesadas na igreja, porque a igreja crescera, a igreja se estabelecera e crescera também as demandas, as necessidades. O Júnior já pontuou com relação à diferença dos judeus de fala grega e os judeus que falavam o aramaico ou o hebraico. E nós temos um apontamento que acontece no capítulo 6 de Atos, que é justamente com relação às viúvas. Aquelas viúvas ali citadas, os helenistas, eram nascidas na diáspora, na dispersão, eram judias, mas que nasceram fora do contexto judeu. E agora se acostumaram, se habilitaram em falar muito mais o grego do que, muito especialmente o hebraico ou o aramaico. E estavam sofrendo uma certa resistência, preconceito, como o Júnior também já colocou.
Note que quando surge essa questão naquela igreja, os apóstolos, que estavam muito mais acostumados com a oração e a pregação da palavra, e que eram judeus de fato, não haviam percebido isto. E agora, quando há essa demanda apresentada, nós temos a escolha dos diáconos, que não é feita exatamente pelos apóstolos, mas por uma série de discípulos que vão escolher 7 sujeitos, e estes 7 sujeitos, se você observar a nomenclatura, têm nomes gregos. Você encontra o Prócoro, o Nicanor, o Estevão, o Filipe, o Timão e os outros, e eles têm nomes gregos. Justamente, quero inferir a partir desse historiador, que com a conotação de que, olha, nós estamos assistindo vocês de fato, com pessoas que não simplesmente exercerão a tarefa diaconal, mas conhecerão a realidade linguística, cultural de cada uma de vocês. Então estes apontamentos são apontamentos que estão registrados no capítulo de número 6 e que Justo Gonzalez faz essas inferências históricas e, claro, que com subsídio, muito bem comentadas em relação a esse papel diaconal. O terceiro ponto, para finalizar essa exposição, fala da função dos diáconos hoje. E aí eu elenquei, a partir do pastor Renovato, algumas delas, das quais o Júnior já colocou e eu reforço com você. Visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, inclusive, distribuir os alimentos da ceia do Senhor, recolher as contribuições, auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto. Achei essa parte fundamental, Júnior. Nós não estamos aqui para educar nenhum sujeito que exerça o papel diaconal, pelo contrário, nós temos aqui um vínculo específico que é dialogar as lições da EBD, mas aproveitando o gancho, um diácono, por exemplo, ele não pode se dar ao luxo de entrar no espírito, e você sabe o que eu quero dizer com isso, principalmente se você é um pentecostal, e se esquecer das movimentações na porta da igreja. Porque se ele fecha os olhos e dá costas para a rua, alguém pode chegar, golpeá-lo, entrar com uma arma branca ou com qualquer outro tipo de armamento, com uma conduta inesperada, e muito provavelmente, claro, a culpa não será só dele, mas começará por ele, por uma falta de sensibilidade. O diácono é aquele que precisa chegar um pouquinho mais cedo para orar, porque ele precisa levantar mais cedo para fazer as recepções. O diácono é aquele que precisa de uma atenção redobrada, que enquanto a nave está envolvida na ministração, envolvida na manifestação do poder de Deus, ele está atento a todos os movimentos internos e externos. Poxa, Diego, então de uma certa forma o diácono fica aquém do culto. Na realidade ele não está aquém, mas ele está com uma mente redobrada, participando do culto, mas com uma atenção que exerce em vias de fato a sua função. Esse é o papel diaconal. Aliás, existem muitos diáconos que exerceram um papel fenomenal enquanto estavam nessa função. Mas quando passaram para presbíteros, que na verdade desceram, né, Júnior? Como ouvimos na outra lição, deixaram de exercer a obra de Deus com eficácia, porque agora não lhe cabe mais pegar uma cadeira, né? Cabe sentar nela. O Júnior colocou, e eu concordo ipsis litteris, Júnior, absolutamente. Nós nunca deixaremos de ser diáconos, irmãos. Nós sempre seremos diáconos. Nós sempre devemos estar prontos para servir, para sermos servos. Essa é a condição que nos contempla. Se você está abaixo, porque é um presbítero ou pastor, ou se você está acima, porque é um cooperador ou membro, independente, somos servos. Aprendemos isso com Jesus e devemos dar sequência nesse tipo de procedimento. Acho que é isso, Júnior. Com relação à função diaconal, acredito que sejam esses os elementos a serem abordados. É isso aí, Diego. E, irmãos, não tem mais nada o que falar, porque se eu fosse sintetizar, concluir toda essa nossa lição acerca da brilhante função do diácono, eu iria ratificar essa ideia de que somos todos nós diáconos. Meu caro amigo presbítero, meu caro amigo pastor, não vai diminuir em nada você se você pegar uma água, se você transportar uma cadeira de um lado, se você ver uma movimentação na igreja e for lá ajudar. Uma certa vez, Diego, eu estava ajudando a servir a ceia
e faltou um diácono. E o diácono, faltava um lado da igreja para ser servido. Eu peguei a bandeja e fui servir. Quando voltei, aqueles olhares estranhos, peraí, você é presbítero, o que você estava fazendo servindo? Eu disse e digo e repito de novo, antes de ser presbítero, eu sou diácono. Então, eu acumulei a função e não deixei uma para assumir outra. O Diego ainda leva uma outra mochila, porque além de ser diácono e presbítero, ele ainda tem que exercer a função do pastorado. Portanto, de novo, a gente desce, pesa mais, dói mais, é mais cobrado ainda. Portanto, a gente valoriza os pequenos começos. Essa ideia do diácono que nos ajuda, que nos auxilia, porque se não fosse ele, já desde a porta, nos sorrir, dizendo a paz do Senhor, o nosso culto já seria outro. Mas porque recebemos um belo sorriso, a paz do Senhor, muitas vezes chegamos ao culto arrebentados, com o peso, muitas vezes, das funções que exercemos dentro da própria igreja. E aí recebemos um diácono que nos sorri, que diz, a paz do Senhor, meu irmão, como é bom vê-lo aqui, que bom que o Senhor veio hoje, e isso nos alegra. Já entramos para dentro da nave da igreja, sabendo que ao dobrar os joelhos, há um Deus que nos escuta e já deixou o recado na porta, que está ali para ouvir o nosso lamento e a nossa oração. Por isso, glória a Deus pela vida dos diáconos, né, Diego? É isso mesmo, irmãos. Alegria, Júnior, para nós estarmos aqui dialogando este assunto e que você guarde essas orientações no seu coração. Lembrando que para aquele que almeja o episcopado, né, e que diz, olha, eu não tenho chamado para diácono não, meu chamado é para pastor. Na verdade, você ainda não teve compreensão do que é um chamado. Né? Então, tenhamos essa compreensão. Entendamos que este ofício não é nada e menos importante do que outros. Pelo contrário, ele é vital, essencial para a Igreja de Cristo. E foi um prazer ter você aqui com a gente. Deus te abençoe, se inscreva, curta, compartilhe e fique na paz do Senhor Jesus. Até mais, irmãos.